Olá! Começa agora mais um Palavra do Professor e o assunto de hoje é conciliação, mediação e arbitragem à luz do novo CPC. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Dr. André Jobim de Azevedo, que é advogado, mestre e professor em Direito Processual Civil e Direito do Trabalho, além de presidente da Câmara de Arbitragem da Federação. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada pela presença. Muito obrigado, agradeço o convite. Para a gente começar falando sobre esse assunto, eu gostaria de saber quais são os métodos de solução de conflito que existem hoje e quais as principais mudanças previstas pelo novo CPC. Perfeito. E em abertura à nossa conversa aqui, é importante a gente lembrar que o que existe como regra geral é a justiça oficial, justiça pública, poder judiciário, que tem este poder, dever de resolver os casos concretos. Aquilo que se leva a ele tem a obrigação de resolver e fazer cumprir, dizer o direito e executá-lo. Pois bem, ao lado disso, historicamente tem se manejado uma via de solução extrajudicial de conflitos, que compõe este coletivo que tu referes, chamados métodos extrajudiciais de solução de conflitos, que compõem a arbitragem, a mediação e a conciliação. Notadamente em ambiente internacional é fácil de entender que a arbitragem é histórica, porque quando se tem, e cada vez mais numa sociedade globalizada, um comércio internacional intenso, manejam-se economias e legislações de países com soberanias diversas. E, por exemplo, um contrato brasileiro com alguém da Alemanha, qual a regra que vai se aplicar na hipótese de ter um conflito? Então, a arbitragem sempre foi esse caminho importante para que a gente, nesta seara do direito internacional e das relações internacionais, se cumprisse, se praticasse historicamente com tranquilidade. Quando nós passamos a ter esta percepção e olhar para o Brasil, isso é um pouquinho diferente. E não foi por falta de previsão legal. Desde as ordenações portuguesas, manuelinas, filipinas e alfonsinas, nós temos previsão de arbitragem, como tivemos em leis importantes, depois do decreto 737, o nosso ainda vigente Código Comercial de 1850, o Código Processo Civil de 39, o vigente, ainda que quase moribundo ao final dos seus meses, mas o vigente Código Processo Civil e o próximo, que ainda está vacante até meados de março, tratam profundamente da arbitragem. Nesse meio tempo também houve, em 96, a edição de uma lei específica da arbitragem. A Lei 9.307 manejou, por lei especial, toda essa regência de métodos extrajudiciais focada na arbitragem. Mas também pela ausência de cultura, e esse é um aspecto que nós vamos ter que conversar, é o fato de que, mesmo previsto desde as ordenações portuguesas, a prática no Brasil ela é muito mais recente. Demorou a se entender a importância da arbitragem. Mais do que isso, nós vemos que quando a arbitragem se coloca num cenário atual, ela estaciona, por assim dizer, ao lado do Poder Judiciário, no sentido de ser uma forma fora do juízo para resolver os conflitos, e que a partir da lei ganha um espaço de aplicação, mas o grande espaço ela só toma quando, alguns anos depois, em 2001, se não me falha a memória, o Supremo Tribunal, chegando à discussão às suas portas, assevera a constitucionalidade da lei da arbitragem. Então isso dá uma tranquilidade geral a partir dos anos 2000 e há o espaço, o terreno fértil para que ela se desenvolva no país e vem se desenvolvendo a passos largos. E com relação à mediação, conciliação, o que são elas e quais as principais mudanças previstas pelo novo CPC? As três formas de solução de conflitos são distintas entre si. O conciliador, ele trabalha com a negociação com as partes, mas ele sugere resultados. Quem sabe fazemos isso, transige aqui, ande ali. A mediação não. A mediação tem um outro feitio, um outro tipo de formação dos mediadores, que faz a aproximação entre aqueles que estão em conflito, sem, no entanto, sugerir solução. Ele vai construindo como que empurrasse as partes aos pouquinhos para que elas cheguem à sua conclusão, à sua decisão e à sua solução para aquele conflito. Diferentemente da arbitragem, que significa escolher um árbitro, um juiz, por assim dizer, para a sua causa. E esta conclusão do árbitro, o julgamento, uma sentença arbitral, ela tem o efeito igualzinho, por disposição legal, a de uma sentença do juiz. Então, estes métodos distintos entre si têm algumas nuances de aplicação. Por óbvio que todos eles vão ter como interconexão a conciliação,
porque se eu mediar as partes adequadamente, elas vão chegar a uma conciliação. Eu posso ter, durante um procedimento até judicial, mas essa judicial de arbitragem, as partes avançarem para entender que melhor é conciliar. O principal objetivo dessas mudanças é evitar a morosidade dos processos? O terreno fértil que eu lhe referi decorre de uma dificuldade, não só. Primeiro, de uma adequação, que eu vou explicar em seguida, da eficiência desses métodos. Mas decorre de um fato que é real, que é um problema, para o meu gosto, insuperável, que é a morosidade do judiciário. Os processos tomam muito tempo, tem problemas de especialização nas matérias julgadas, e isso abre espaço para que se tentem soluções que sejam mais eficientes e mais eficazes. E a arbitragem traz isso delineadamente. Vou lhe dar alguns exemplos. Em primeiro lugar, a especialização e escolha do árbitro. Quando eu distribuo uma ação no foro, tem um sistema randomizado que diz primeira, 10ª, 20ª vara civil. Quando eu vou na arbitragem, e porque tem um pressuposto dos chamados direitos patrimoniais disponíveis, aquilo que eu posso te expor. Se nós comprarmos esse livro aqui, ninguém tem nada a ver com isso, nem precisa ter, diferentemente de uma relação de paternidade, de herança, de filhos, que essas estão excluídas dos métodos extrajudiciais. Mas para esse é eficientíssimo. Nós que temos um problema, por exemplo, sério de propriedade intelectual, e que nós poderíamos usar a via do judiciário para resolver o conflito, nós vamos, usando a arbitragem, escolher quem é que entende de arbitragem e pode resolver melhor o problema. Tem aquele professor, tem aquele advogado, tem aquele engenheiro. Com isso eu já digo claramente que não precisa ser advogado para ser árbitro. Quem define quem vai ser o árbitro? As partes. Nós escolhemos alguém da nossa confiança e tem que ser em número ímpar. Se nós chegarmos a um consenso numa pessoa, este é da tua confiança e da minha, podemos e entrego a discussão sobre o meu direito intelectual, sobre um livro, a essa pessoa. E, portanto, ela será um juiz escolhido pelas partes, por ter confiança e por ter especialização. E não há que se fazer algum tipo de crítica ao conhecimento dos juízes, que são conhecimentos profundos, mas são, por assim dizer, conhecimentos horizontais. Se nós levarmos uma matéria muito específica para eles, ele dotado de muito conhecimento vai aplicar uma boa solução, mas vai ter que aprender com o nosso processo. Diferentemente, ganhamos tempo e certeza e melhora na qualidade da decisão se escolhemos alguém que conhece aquilo com profundidade, vai ler para dizer, olha, vamos fazer, vamos ouvir, a solução é esta. Também existem câmaras de arbitragem já pré-definidas, como é o caso, por exemplo, da Federação, OAB. Perfeito. O mercado exige que esta arbitragem se desenvolva organizadamente. Para isso surgiram há bastante tempo as câmaras de arbitragem que manejam o procedimento como se fosse um cartório judicial. Então as câmaras de arbitragem recebem os procedimentos, mas um detalhe importante, quando é que eu procuro uma câmara de arbitragem? Primeiro, quando nós fazemos um contrato qualquer lá no passado e torcemos, apertamos a mão, foi excelente, paguei, não pagou, mas torcemos para que daí não decorra nenhum conflito. Mas eles existem. Imagine um contrato não de uma entrega de bem, mas de um fornecimento, alguma coisa que tome longo tempo. É possível que hajam conflitos. E nós temos que manejar a solução de uma maneira mais adequada. Então lá atrás nós dissemos, olha, tá bem, em vez de escolher o Foro Central de Porto Alegre para dirimir eventuais conflitos, nós escolhemos, por exemplo, a CAF, Câmara de Arbitragem da Federação. Vamos muito bem, as nossas relações vão ótimas, daqui a 2 ou 3 anos, há o conflito. Forma de solução, escolhemos no passado, quando firmamos o acordo, a Câmara de Arbitragem. E aí estamos obrigados a ir a ela. Não, mas agora eu mudei de ideia, tarde demais, escolhi fazê-lo. Mas mesmo que eu não tenha incluído isso que se chama de cláusula arbitral, que lá atrás, quando nós estamos de bem, nos abraçamos, foi muito bom o negócio e tal, nós podemos, quando tem o conflito, dizer, tá bem, mas eu vou te processar, mas não quero ir para justiça ordinária. Eu quero me valer da arbitragem. Vamos? Não, porque não sei. Não, vamos, então fazemos um acordo agora, um pacto para ir para a arbitragem. Então é a decisão das partes que começa a construir uma solução sem ser aquele processo rigoroso que é o processo judicial, que tem a obrigação de seguir o novo CPC ou o velho, o que estiver vigente. Então, uma das outras vantagens enormes é que o procedimento, o caminho dessa discussão, as partes resolvem e o árbitro dá o caminho certo. Pode ser amanhã de noite para a gente conversar? Pode. Então, essa flexibilidade que é própria de um procedimento previsto em lei, mas que não é o CPC,
não é o Código de Processo Civil, é uma outra vantagem enorme. A disposição que as partes podem ter pelos seus árbitros para fazer um procedimento que seja mais dinâmico. Bom, a arbitragem tem a vantagem de ter um especialista, é um processo mais ágil, mas os custos são um pouco mais altos. Eu diria que já se imaginou, não é correto isso, dizer que ela é mais barata do que o processo civil. Não é. Ela tem, e eu tenho costumado chamar, estou esperando que o vernáculo adote a expressão, porque não há no dicionário, ela tem o que eu estou chamando de economicidade, que é uma relação de economia versus tempo. E, portanto, como o procedimento todo concentra, segundo a lei, em 6 meses, mas se for mais complexo, nós dizemos assim, calma, meu árbitro, vamos programar isso para 1 ano, porque a decisão é complexa, precisamos de uma perícia, levantar dados, buscar informações, etc, etc. Então, essa flexibilidade faz com que, na questão e no quesito economicidade, eu concentre os gastos do que gastaria em 10, 15, 20 anos de um processo judicial, concentre em 2 anos. Então, eu não poderia dizer que ela é barata, mas o fato de eu resolver um conflito em 2 anos ou em 6 meses, como é a regra geral, isso dá um ganho para as pessoas, primeiro, que desancoram-se do passado. Resolvi, ganhei ou perdi, escolhemos o meu árbitro de confiança, diz que eu não tenho, eu fico mais conformado com a decisão. E aí tem um efeito muito importante, uma consequência curiosa, porque a arbitragem, os métodos andam abraçados, por assim dizer, com o judiciário. Porque a arbitragem não tem o império, não tem a coerção, ela não pode obrigar ninguém a fazer nada, senão a participar do procedimento. Então, quando se chega a uma solução que o árbitro que nós escolhemos, cada um escolheu um, que escolheram um terceiro, chegam à conclusão, nós já participamos muito mais intensamente dessa solução. Escolhemos o árbitro, escolhemos a cláusula lá atrás. Então, em alguma medida, mesmo perdendo, nos conformamos um pouquinho mais. Isso tem o resultado de que em torno de, acima de 80% das decisões arbitrais são cumpridas espontaneamente. Eu fui condenado a devolver o livro, eu vou devolver. Eu não preciso esperar que venham me tirar o livro para entregar para quem é credor. E no processo, isso chama execução. E esta execução, nos 20% que não cobra, eu continuo necessitando e bato na porta do judiciário. Olha, este aqui não quis cumprir, faça com a força do Poder Judiciário cumprir. Traga uma testemunha que não quer vir, porque nós não temos esse poder na arbitragem. Por que a arbitragem ainda é alvo de bastante desconfiança? Precisa de uma mudança cultural? Cultural. Basicamente, tocas no ponto fundamental. A cultura da arbitragem ainda é recente, a despeito de termos falado de ordenações portuguesas, de todos os códigos de processo civil preverem isso, é cultural. Me recordo, nós fazemos um trabalho de cultura, aculturação, tenho chamado, de reunir pessoas, reunir, por exemplo, entidades da nossa Federação, das ACIs do interior, para mostrar que ela não é nenhum problema, ao contrário, é uma solução importante. Não é panaceia, não imaginemos vai resolver o judiciário, mas ela contribui firmemente com a solução. Me recordo que quando falávamos em cultura, os advogados ficavam nos fundos da sala olhando desconfiadamente porque temiam perder espaço porque não conheciam o que era arbitragem. Mas eu posso asseverar todas as arbitragens que eu conheço, as que se manejam, as que eu sou árbitro, as que manejamos na Federação, no mínimo tem 3 advogados de cada lado, o que se fosse um processo judicial teria 1 de cada lado, ou eventualmente se vê nas audiências 2. Mas pela concentração dos atos, pela necessidade de uma dinâmica muito distinta, tem mais advogados que os processos judiciais. Então, sob esse aspecto, nós temos que mostrar a cultura, sob esse aspecto que não é perda de mercado para ninguém, e sob o aspecto da solução de conflitos. Imagine o contrato de fornecimento, numa ação judicial as partes têm o que se chama de adversarialidade. Nunca mais se olham na vida, se rosnam a vida inteira quando encontram-se. E a arbitragem, diferentemente disso, permitiu que, olha, tenho que entregar, tenho que resolver, andamos mal, mas vamos continuar a nossa relação comercial. Então ela enseja o prosseguimento das relações. Com um outro aspecto, último que eu queria facilitar para a gente entender, ela como regra, ela tem a confidencialidade das câmaras para a condução dos negócios, dos processos e dos procedimentos. Significa que a ninguém mais interessa saber, se não é prejuízo para ambas as empresas, os nossos métodos de produção, de vendas, de organização interna e tudo mais.
E esta regra da confidencialidade é oposta no processo civil, quando, por hoje ainda vigente 155, diz que os processos são públicos. Qualquer dos meus estagiários vai lá e olha o processo. E vai ver documentos, vai ver estratégias comerciais que não interessam a mais ninguém. A confidencialidade também é um ponto. Mas, mais do que isso, avançamos no país e os passos são largos, o momento é propício, porque o Código também, mais uma vez, enseja esse espaço, mas nós temos que usar a arbitragem entendendo como ela funciona. O fato que é real, que aos privados serve, vem ampliando. Nós já temos obrigação de usar arbitragem em uma série de relações. Por exemplo, as PPPs, por exemplo, as novas ações das novas companhias na Bolsa. Quem quiser botar ações à disposição do público na Bolsa tem que assinar que, se conflito houver, resolve pela Câmara de Arbitragem da Bovespa. Então, além disso, nós vamos caminhando para um espaço público, além do privado, que aí nós vamos mexer um pouco nessa questão da confidencialidade, porque o que é público e tem que ser transparente. Mas no demais, ninguém tem que saber se o meu contrato entrega bem porque eu saio com o caminhãozinho lá às 5 da manhã ou não. Então, essa noção de confidencialidade é muito importante para o mundo dos negócios. Como anda a mediação e a conciliação? Pois bem, dois institutos muito importantes, porque dentro de uma cultura que se tenta implementar no Brasil, puxada pelo CNJ, criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, a cultura da pacificação é boa para a sociedade. Mediação e conciliação são passos importantíssimos. E o novo CPC avança nesse sentido. Avança no sentido de fortalecer não só a arbitragem, como também a mediação e a conciliação. Para que vocês tenham uma ideia, há 29 referências no novo Código de Processo à mediação, que estabelece formas de solução por câmaras privadas de mediação, por exemplo, a Federação, mas fala em câmaras internas, próprias do Poder Judiciário. As matérias ali tratadas são bastante delicadas e vão ensejar um período que eu não acredito que seja menos de 2 ou 3 ou 4 anos, quem sabe, e vai ser muito rápido se for assim, para que se entenda como é que se põe na prática aquilo que são regências do novo CPC. Mas a mediação vem bastante forte, ela é uma via importante, é tão importante que o novo CPC mexe o seu prazo de contestação, porque ele só vai iniciar a contagem depois de realizada uma audiência de mediação. Então, nesse sentido, os institutos vêm altamente fortalecidos, e referia que a primeira manifestação do presidente Lewandowski, quando assumiu a presidência, na primeira entrevista, saindo da posse, saindo do plenário, foi dizer: olha, nós precisamos praticar os métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Isso é, para mim, a revelação da importância e atualidade desta forma, que contribui, sim, para a pacificação da sociedade, para a resolução dos conflitos. Que tipo de causa pode passar para mediação e conciliação? As pequenas causas, por exemplo, como ficam? Perfeito. Todas as causas podem se servir dos métodos extrajudiciais de solução de conflitos. A arbitragem, ela fica mais confortável, por assim dizer, com valores um pouco mais significativos. Mas podem ser causas pessoais, empresariais, de qualquer natureza. A restrição está ao que se chama direitos patrimoniais disponíveis. Só esses podem ser manejados fora do Poder Judiciário, que são os direitos privados dos cidadãos. E todas as outras, de um modo geral, conciliação e mediação. O Rio Grande do Sul tem movimentos muito importantes já há muitos anos, que os próprios tribunais fazem mutirões de conciliação. Tribunal Regional Federal, recentemente, com relação aos financiamentos habitacionais, Tribunal Regional do Trabalho, com relação aos processos que estão em curso na segunda instância, Justiça Civil Comum Estadual, que fez movimento contra o superendividamento, movimentos conciliatórios fortes com aqueles que são grandes clientes do foro, bancos, instituições financeiras. Então, nós temos nesta área da conciliação e de mediação um histórico muito interessante em favor daquilo que deva ser, para que a gente tenha uma sociedade melhor, uma cultura mais de resolver as coisas, de menos espezinhamento das relações. E o novo Código de Processo Civil entra em vigor no ano que vem? Isso. A previsão é que, nesse período em vacância legal, um período de compreensão e estudo, mas em 18 de março deve começar a viger, com problemas próprios. Já vimos isso em 73, quando mudou e entrou o código vigente. Essa adaptação toma um certo tempo para que todos entendamos, estamos já estudando profundamente, mas são muitas as mudanças, então isso toma um certo tempo até que se acomodem as questões e se entenda: olha, essa regra quer dizer isso, vamos aplicar aqui dessa ou daquela forma.
Expectativa geral é de que haja mais conciliação a partir do novo CPC. Sim, o espaço para esses métodos, que são métodos de boa composição dos litígios, está desenhado no Código. E, portanto, se nós soubermos com inteligência aplicá-lo, nós vamos ter caminhos menos litigiosos no nosso país, porque vamos usar essas vias, notadamente conciliação e mediação, importantíssima. Na Câmara de Arbitragem da Federação, começamos agora, ela se chamava antes Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Porto Alegre, Federação e CBMAI. Um nome muito comprido, ruim de lembrar. Transformamos para a Câmara de Arbitragem da Federação, mas ainda maneja conciliação e mediação. E vamos dar uma ênfase nesse final de ano para estabelecer mais claramente a mediação, especialmente porque logo em março já temos a vigência e a exigência de que haja mediação em todos os conflitos judiciais. Ficamos então na expectativa de que essas mudanças evitem o acúmulo de processos que cada vez aumentava mais o judiciário, quem sabe se reverta essa tendência. Ela vai funcionar como que um filtro, como uma forma mais interessante e inteligente de resolver. Os conflitos sempre existirão, onde houver gente, há conflito. Nós temos que ter formas mais interessantes de resolvê-los. Ok, muito obrigada, Dr. André Jobim de Azevedo, pela sua presença e entrevista aqui no Palavra do Professor. Dr. André, que é advogado, mestre e professor em Direito Processual Civil e Direito do Trabalho, além de presidente da Câmara de Arbitragem da Federação. E hoje falou aqui sobre o tema conciliação, mediação e arbitragem, métodos de solução de conflito que podem reduzir a morosidade do judiciário. Nós voltamos em breve com mais um assunto que é destaque no meio jurídico. É o programa Palavra do Professor. Até a próxima!